Yaşıyorsun. Burada kalmana gerek yok. Gitmeyeceğim. Ve sen iyi olana kadar buradayım. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Afif elaborou um plano para separar Orhun e Ira, ordenando que seus homens sequestrassem Orhun e o levassem para longe da casa. Porém, Orhun percebeu a armadilha e, ao perseguir os homens, acabou sendo atropelado por um carro. Enquanto isso, Afif aguardava notícias de seus homens. Um deles ligou para o sultão para relatar o ocorrido, e o sultão entregou o telefone a Afif. O homem informou: Orhun nos percebeu e sofreu um acidente ao nos perseguir. Foi atropelado por um carro. Ao ouvir isso, Afif perguntou imediatamente onde Orhun estava, e o homem respondeu que ele havia sido levado ao hospital. A notícia deixou Afif profundamente abalada, fazendo-a desmaiar. O plano de Afif havia saído pela culatra. O sultão tentou acalmá-la enquanto a ambulância transportava Orhun ao hospital. Quando Afif desmaiou, o sultão tentou reanimá-la. Nesse momento, Ira apareceu, perguntando se algo havia acontecido. O sultão ordenou que ela ficasse quieta e abrisse a porta. Ira hesitou, mas seguiu as instruções. Enquanto ela abria a porta, Afif começou a recobrar a consciência. Erhan também chegou e entrou na sala junto com Ira. Ao abrir os olhos, Afif pediu para ser levantada, e o sultão a ajudou. Ela então questionou Erhan sobre sua presença, e ele explicou que havia um problema com Orhun. Ele sofreu um acidente, foi levado para a cirurgia, e seu estado era crítico. Ira começou a chorar ao ouvir isso, enquanto Afif exigia ser levada ao hospital. Erhan e o sultão a apoiaram e a conduziram até lá. Ira ficou paralisada, lembrando-se das palavras de Erhan. Ela permaneceu imóvel por um tempo, murmurando para si mesma: Eu te odeio, Orhun. Apesar disso, a culpa começou a consumir Ira e ela se arrependeu de suas palavras. Após enxugar as lágrimas, Ira decidiu sair da mansão dizendo a si mesma: O que eu fiz? Isso não pode continuar assim. Enquanto isso, Erhan reforçou a segurança da mansão. Ira o procurou e anunciou que iria ao hospital. Embora Erhan inicialmente se opusesse, acabou permitindo. Ira deixou a mansão, confiando Sarah aos cuidados de Behir. Erhan acompanhou Ira até o hospital, onde Afif e o sultão aguardavam notícias do lado de fora da sala de cirurgia. O médico saiu para atualizar a situação. Ainda há sangramento nos órgãos internos. Estamos fazendo o possível, mas a bala no coração é fatal. Afif, desesperada, perguntou se eles poderiam salvá-lo. O médico respondeu: Estamos fazendo tudo o que podemos. Nesse momento, Ira chegou e ouviu a conversa. Quando o médico saiu, Afif confrontou Ira, amaldiçoando o dia em que ela nasceu. Meu filho está morrendo por sua causa, gritou. Apesar de saber que era a verdadeira culpada, Afif continuava colocando a responsabilidade em Ira. Arrasada, Ira se isolou em um canto, chorando. É minha culpa. Não, ele não pode morrer por minha causa. Orhun havia levado aquele tiro para proteger Ira, e essa lembrança a devastou. Ela enxugou as lágrimas e prometeu a si mesma: Você vai ficar bem, Orhun. Por favor, seja forte. Na sala de espera, Zerrin e Daphne chegaram ao hospital. Ao serem informadas da gravidade da situação, Daphne tentou consolar Ira, lembrando-a da força de Orhun. Ele é forte como uma montanha. Ele vai superar isso. Essas palavras trouxeram um breve conforto a Ira, que foi lavar o rosto. Diante do espelho, ela sussurrou: Dê forças a ele, Alá. Do lado de fora da sala de cirurgia, Afif mal conseguia se manter de pé. Quando o médico retornou, ele anunciou que a cirurgia havia terminado, mas o estado de Orhun ainda era crítico. Ele seria levado à UTI, e todos deveriam estar preparados para o pior. Ao ouvir isso, Afif desmaiou novamente, sendo amparada pela equipe médica. Ira observou Orhun pela janela da UTI, sussurrando com lágrimas nos olhos: Estou com raiva de você, Orhun. Raiva por nos colocar nessa situação, mas agora você tem que lutar. Todos precisam de você. De repente, o coração de Orhun parou. Ira gritou por ajuda, e os médicos correram para reanimá-lo. Daphne e Zerrin também ouviram a confusão e se aproximaram. No entanto, o médico saiu da sala pouco depois, anunciando: Perdemos o paciente. Ira ficou em choque, incapaz de acreditar no que havia acabado de ouvir. Enquanto isso, Gürbüz está no corredor do hospital aguardando notícias de Esse. Após alguns minutos, Aziz chega e pergunta a Gürbüz se o médico já informou algo sobre o estado de saúde de Esse. Aziz responde que sim, e explica que a cirurgia foi muito difícil e que a situação de Esse é extremamente crítica. Gürbüz pergunta se Esse continuará na UTI,
E Aziz responde que não sabe, mas diz que os médicos prometeram atualizá-los a cada hora. Gürbüz fica arrasado, senta-se em uma cadeira e começa a se perguntar como algo assim pode acontecer com sua irmã. Aziz tenta consolá-lo e acalmá-lo. Gürbüz, então, desabafa com Aziz, dizendo que Essie foi confiada a ele e que deveria ter cuidado melhor dela. Ele relembra que, quando os pais deles morreram em um acidente de carro, ficaram sozinhos, e ele jurou protegê-la com sua própria vida, se necessário. Gürbüz conta a Aziz que, quando ele e Essie ficaram órfãos, passou fome e fez de tudo para garantir o melhor para sua irmã. Muitas vezes foi espancado na rua, mas isso o tornou o homem forte que é hoje. Após ouvir a história de Gürbüz e Essie, Aziz se lembra da discussão que teve com Essie logo depois que ela descobriu que Elif estava viva. Aziz volta de seus pensamentos e reflete. Se Essie acordar, ela contará a verdade a Gürbüz, e ele matará Elif. Aziz leva Elif para uma floresta. Assim que chegam ao meio da mata, Aziz diz para Elif que ela pode sair do carro. Elif olha ao redor e pergunta o que foram fazer ali. Aziz responde que aquele lugar é seguro e que ninguém a encontrará ali. Elif então diz a Aziz que sabe que esse ainda está na UTI e confessa que está orando por sua recuperação. Aziz responde: "Você deveria rezar para que, quando ela acordar, não conte nada sobre você." Elif retruca, emocionada: "Me desculpe, isso é tudo culpa minha. Se você tivesse me matado, nada disso teria acontecido. Quanto mais tempo eu estiver viva, mais problemas surgirão. Por favor, me deixe ir." Aziz, irritado, responde: "Você está me dando conselhos?" Elif balança a cabeça: "Não, eu só não quero causar mais problemas." Aziz sai do carro e faz uma ligação, mas a chamada cai na caixa postal. Frustrado, ele fica furioso enquanto Elif o observa à distância. Depois de um tempo, Elif sai do carro e tenta conversar com ele novamente. "Por que você não me deixa ir?" pergunta Elif. Aziz olha fixamente para ela e diz: "Você não pode ir. Como seu pai vai protegê-la deles se ele não consegue proteger a si mesmo?" Elif responde com serenidade: "Estou em paz com isso. Estou disposta a ir embora sabendo dos riscos." Aziz retruca: "Mas eu não vou deixar você ir. Entre no carro." Elif insiste: "Por que você está fazendo isso? Se não se importa consigo mesmo, pelo menos pense na sua família. Eu sou uma ameaça para eles. Por favor, me deixe ir." Aziz a segura pelos braços e declara: "Você não pode ir. Se for, morrerá." "Eu não quero que você morra." Elif fica assustada e olha para Aziz, sem saber o que dizer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Yaşıyorsun. Burada kalmana gerek yok. Gitmeyeceğim. Ve sen iyi olana kadar buradayım. Yarım saate kadar gelmezsem bu kağıtta yazan adrese gideceksin. Peki ya sen?